Olá, seja bem-vindo. Cá estamos de regresso aqui ao cenário da Voz da Esperança. É um prazer estar consigo aí desse lado. Obrigado pela sua companhia aqui na televisão, canal 186 da MEL, ou mesmo no YouTube, onde estamos também sempre em direto com o nosso streaming, mas talvez alguns nesta hora também estejam na rádio, aí onde este programa, na verdade, começou. Rádio Clube de Sintra, ou no podcast, onde quer que esteja. É um prazer estarmos de regresso aqui para a Voz da Esperança. E já sabe, este é o lugar onde falamos de esperança, descobrimos na Palavra de Deus grandes verdades que são inspiração para a nossa vida. Aliás, continuamos a estudar as parábolas de Jesus. Estamos já numa longa temporada em que estamos a descobrir quase uma a uma os grandes ensinamentos de Jesus nas suas parábolas. Mas este é, acima de tudo, seja qual for o tema, a temporada, este é o lugar onde falamos, pregamos e cantamos da esperança. Sempre maravilhoso ouvirmos as vozes do nosso quarteto, Voz da Esperança, e claro também o piano do André, sempre aqui a inspirar-nos. Antes de avançarmos para o tema desta mensagem, hoje na Voz da Esperança, hoje tenho aqui uma oferta mesmo muito especial para lhe fazer. E digo especial porque é a primeira vez que vou oferecer aqui neste programa, e mesmo na maior parte dos programas que produzimos aqui na Novo Tempo, na RCS, creio que é uma das primeiras vezes mesmo que vamos oferecer aqui este guia de estudo. Este é mesmo um guia de estudo, quase versículo a versículo, pelo menos capítulo a capítulo é mesmo. E estamos a falar do livro ou do guia de estudo Profecias de Daniel. É verdade?
Profecias de Daniel é um guia de estudo que, como lhe dizia, capítulo a capítulo vai estudando a história do livro de Daniel. São 16 capítulos, porque alguns, claro, estão divididos, 16 temas diferentes que vai encontrar aqui neste guia de estudo. O livro de Daniel é um livro absolutamente extraordinário, seja pelas maravilhosas histórias que tem e, claro, o centro dele está nas grandes profecias que têm muito significado, especialmente para este tempo que vivemos. Se quer descobrir porquê, estamos à sua disposição para lhe oferecer este guia. O guia, na verdade, está relacionado com um dos programas da Novo Tempo, o programa Bíblia Fácil, e aqui está, Profecias de Daniel. Vou deixar consigo o nosso número, pode lê-lo aqui em rodapé, se estiver na TV, anote se não tiver, o número é o 933 9392 91, vou repetir, 933 9392 91. Tenha a amabilidade de, se quer receber o guia de estudo de Profecias de Daniel, mandá-lo vir, porque ele está totalmente disponível para si. Hoje vamos então à nossa parábola, vamos refletir sobre uma das parábolas mais solenes, eu até acho uma das mais interessantes que Jesus contou. Estamos num cenário que é o Monte das Oliveiras. Pouco antes da sua entrega, dos momentos finais da sua vida, o Senhor Jesus falou sobre os sinais da sua vinda. Aliás, todo o capítulo 24, não é? Talvez já tenha ouvido falar esse grande discurso. E Jesus fez uma advertência muito clara ao longo desse discurso. Vigiai, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Estamos aqui no capítulo 25. Mas para ilustrar o que é que significa vigiar e estar preparado para a volta de Jesus, então Jesus vai contar algumas histórias, na verdade, e uma delas foi precisamente esta parábola que hoje nos vamos centrar aqui, a parábola dos talentos. É por isso que eu o convido a fazer o seguinte, vamos ler juntos este texto. Vou aqui pegar a minha Bíblia e, como habitualmente fazemos, vou convidá-lo a juntar-se a mim aqui no capítulo 25 do livro de Mateus. Vou sentar-me aqui para estar um bocadinho mais confortável para a leitura desta parábola. São bastantes versículos, com certeza que não lhe será fácil agora abrir a sua Bíblia, por isso eu convido a escutar. Vamos ler aqui no capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 14. Como lhe dizia, não é uma parábola grande, mas vale mesmo a pena ler os detalhes desta história que Jesus contou. Vamos a isso. Jesus dizia assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e ainda a um outro 1 talento, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. O que é que aconteceu? Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma maneira, aquele que recebera 2 talentos granjeou também outros 2. Mas aquele que recebera apenas 1 talento foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então o que é que aconteceu? Vamos ver. A partir do versículo 20, diz que aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que eu ganhei com eles. Ora, o Senhor, claro, ficou satisfeito. E o que é que lhe disse? Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Depois então veio também aquele que tinha recebido, já está a imaginar, 2 talentos, e ele disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles eu ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Mas, chegando aquele que recebera apenas 1 talento, ele disse: Senhor, eu conheço-te. Sei que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e juntas onde não espalhaste. E com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Sabes que ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse receberia o que é meu com os juros. Então vem a ordem, quase uma sentença.
Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o àquele que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, fora o servo inútil, porque ali haverá pranto e ranger de dentes. História extraordinária esta que encontramos. Jesus não nos chamou para enterrarmos talentos. Talvez seja a primeira coisa que fica aqui evidente. O grande desafio que Deus nos deixa e que esta história nos mostra é que o chamado de Deus é para multiplicarmos as coisas de valor que recebemos até quando? Até à sua segunda vinda. Mas vamos analisar isto com um pouco mais de detalhe. Estes talentos, que aqui na história representam, na verdade, valor monetário, moedas, eles são, obviamente, ou representam muito mais do que isso para nós. São dons do céu. Esta parábola mostra-nos que cada um de nós recebeu alguma coisa das mãos de Deus. Estes talentos representam aquilo que na Bíblia é chamado de os dons do Espírito Santo. Tratam-se de quê? De habilidades também, que podem ser naturais, mas que Deus abençoa. Podem ser recursos, pode ser tempo ou oportunidades. Cada uma destas coisas representa talentos, valores que temos nas mãos. Repare que a Bíblia, ela diz que a um, pelo Espírito de Deus, é dada a palavra de sabedoria. Mas a outro é dada a palavra de conhecimento, a outro a fé, a outro dons de curar, ou a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o discernimento, a outro variedade de línguas e a outro a interpretação delas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo a cada um como quer. Palavras muito inspiradas do apóstolo Paulo, que escreveu isto aos Coríntios lá no capítulo 12. A propósito de quê? Dos dons, estes talentos que Deus distribui. Qual é a conclusão então? Que ninguém pode dizer que não recebeu nada. Não, isso não é possível. Cada vida, cada homem, cada mulher é um depósito destes dons divinos. Cada coração é como um campo fértil, onde o Senhor espera poder colher frutos. Portanto, a conclusão a que chegamos é que se Deus colocou alguma coisa nas suas mãos, ou nas minhas, então cada um de nós precisa de compreender isto. Deus confia em nós. Sim, Deus confia em si e por isso lhe deu talentos para usá-los para a sua glória. O grande ensino desta parábola ainda é que o verdadeiro objetivo da vida qual é? Servir. E por isso Jesus deixa claro que viver é servir. Lembra-se que Jesus mesmo, falando sobre si próprio e a sua missão, disse estas célebres palavras: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Lembra-se destas palavras? Mateus 20, 28. O que é que isto quer dizer? Que cada talento dado pelo Senhor deve ser usado para abençoar outros, para preparar o mundo para a sua volta, para servir aqueles que mais precisam. Portanto, não importa se temos muito ou se temos pouco, cá está a grande ilustração da parábola, um recebeu 10, outro recebeu 1, mas o que importa é ser fiel com aquilo que recebemos. Por isso, como dizia também Jesus, quem é fiel no mínimo, também será fiel no muito. Voltemos à parábola. O servo, que recebeu apenas 1 talento, ele não falhou por ter pouco valor nas suas mãos. Ele falhou porque não fez nada com o valor que tinha. Enterrou, portanto, a oportunidade que lhe foi dada e assim revelou o quê? Talvez pior ainda, revelou desconfiança no caráter do seu Senhor. Por isso é que esta parábola é um grande ensino sobre uma verdade que eu gostava que tivesse bem atenção. Não é a quantidade de dons que define a nossa vida, nem o quão frutíferos nós somos, mesmo diante de Deus. É a fidelidade no uso daquilo que nós temos e que Deus nos deu. Por isso é que precisamos de estar alerta e atentos para o perigo de desperdiçar oportunidades. Eu apelo a que note bem isto. Muitas pessoas hoje, com certeza, como este servo chamado negligente, vivem desta forma. É como se não tivessem um propósito. Enterram o valor que receberam, os dons que Deus concedeu.
desperdiçam o seu tempo, por exemplo, guardam os recursos que receberam, ou não os usando, ou usando-os de forma egoísta apenas para si. Por isso é que a advertência de Deus que Jesus fez no final, ela pode ser um pouco difícil de ouvir, mas lembre-se que isto é uma história, uma imagem, não foi uma coisa real. Por isso, cada palavra de Jesus, mesmo estas que parecem mais duras, elas estão a ilustrar uma verdade. Lembra-se que há pouco aqui li, o versículo era o 28, Jesus dizia: tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Mas lembre-se que o que tinha 10, na verdade, recebeu 5. Ele tinha 10 porque tinha multiplicado o dom que recebeu. Isto significa o quê? Que o talento não usado é um talento perdido. E aqui temos uma lição muito importante. O tempo que passa não volta. Isto nós todos sabemos. Às vezes precisamos de que os dias da vida corram, que já chegamos assim a uns cabelos brancos, como eu aqui, que tenho muitos, para percebermos isto. Mas é uma verdade tão óbvia. O tempo passa, o tempo não volta atrás. Mas existem, portanto, muitas oportunidades que nós recebemos durante o tempo que temos. Podem ser de servir, de abençoar, de ajudar, de multiplicar. Podem ser coisas tão simples, se quiser exemplos concretos, como a oportunidade de eu orar por alguém, de ir ter com alguém que precisa de uma palavra de ajuda. Todas estas oportunidades, sejam no mundo espiritual, sejam bênçãos materiais, seja em que domínio for, uma vez perdidas, obviamente as oportunidades no tempo não se repetem. O apóstolo Paulo, aliás, lembrava o seguinte: tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão ou a recompensa, porque Cristo, o Senhor, é a Ele a quem servis. O apóstolo Paulo escreveu isto aos Colossenses. Eu li aqui no capítulo 3 e o versículo 23. Logo, o que é que concluímos? Que o maior risco que nós temos na vida não é fracassar, na verdade. O maior risco é nunca tentar. O maior risco é enterrarmos na terra da indiferença, porque isto para nós não é um campo literal, mas é enterrarmos essas oportunidades que Deus nos dá nesse campo, o da indiferença, o da desconsideração. Esta história é também um alerta muito importante para nós sobre o perigo de compararmos os dons. Não se compara com ninguém, nem para se considerar superior ou melhor, e menos ainda, se calhar, para se considerar inferior diante de outros. Porque se há um detalhe muito importante nesta parábola, é que foi Deus, o próprio Deus, que entregou os talentos. E entregou segundo a capacidade que encontrou a cada um e, se quisermos, as circunstâncias em que cada um estava. Logo, o que é que este texto, o que é que este detalhe da história nos diz? Que Deus não erra na sua distribuição. Por isso, Deus sabe exatamente o que é que cada um pode levar, carregar. Quantas vezes nós olhamos para o talento do outro e sentimos-nos diminuídos? Quem me dera poder ter isto, ter aquela capacidade, talvez ter mais dinheiro, se formos para coisas materiais, ou um dom espetacular. Alguns de nós, não apenas por humildade, ficamos cabisbaixos e sentimos-nos inferiores. Outros achamos-nos superiores e ficamos todos satisfeitos com os talentos, com os dons e os recursos que temos, e isso faz-nos sentir que os outros são inferiores a nós. Repara que, de uma forma ou de outra, esta comparação destrói. E destruir nunca foi o chamado de Deus para ninguém. Comparar-nos destrói. Destrói tanto a nossa humildade, tanto quanto a nossa disposição para servir. Mais uma vez volto ao apóstolo Paulo, porque ele dá-nos uma advertência importante. Assim como o corpo é um, tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é Cristo. Logo, Deus não espera que o meu prezado amigo ou a minha querida amiga que me ouve nesta hora, Deus não espera que seja o outro. Ele espera que seja fiel àquilo que recebeu, que seja fiel àquilo que Deus colocou nas suas mãos. Na verdade, o caráter, ele é revelado, a essência de uma pessoa é revelada no uso dos talentos. Esta parábola mostra que o verdadeiro problema do servo negligente não foi a falta de habilidade, foi a falta de confiança no caráter do seu senhor. No fundo, ele não conhecia o seu senhor. Ele viu como alguém duro, severo, injusto, e isso bloqueou, não agiu. Da mesma forma, podemos dizer que muitos enterram dons porque ainda não conhecem de verdade quem é Deus.
o Deus a quem servimos. Lembra-se que a Bíblia diz o seguinte: provai o Senhor e vede que Ele é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. O maravilhoso Salmo 34. Provai. Quem prova descobre que Deus é bom. Se eu confio que Deus é amor, que Deus é bom, então eu não tenho medo de arriscar, de me servir, de servir os outros ou de me entregar. Mas, claro, se eu tiver uma visão de que Deus é injusto, de que Deus é mau, de que Deus é um ser para estar aterrado, então eu próprio vou fugir da sua presença. A forma como cada um de nós vê Deus determina o quanto desejamos servir. E este é um elemento muito importante. Finalmente, a recompensa da fidelidade. Existe uma recompensa. Porque esta história tem uma promessa gloriosa. E essa promessa é para todos os seus servos que procuram ser fiéis com o que receberam. Lembra-se o que é que o Senhor disse? Lemos há pouco. Bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo ou na satisfação do teu Senhor. Esta satisfação, esta alegria, não é apenas alegria presente, ficar satisfeito porque o negócio correu bem, é muito mais do que isso. É a certeza de entrar no reino de Deus. E aí cada pequeno ato de fidelidade, cada palavra de encorajamento, cada serviço prestado em amor a alguém, tudo isso será lembrado no tempo certo. Nesta contabilidade, se podemos dizer-lhe assim, porque a história fala de valores, há uma contabilidade do céu. E na contabilidade do céu, acredito uma coisa, até o menor ato de fidelidade tem valor eterno. A parábola dos talentos, que hoje estivemos aqui a analisar, ela chama-nos à ação. Não é apenas uma reflexão filosófica. Deus está às portas. Essa é a sua promessa. Aliás, o contexto desta história qual era? Ainda há pouco lhe disse no início, Jesus vai voltar, temos que estar alerta. O que Jesus espera de nós, ou nos apela, é à vigilância, por um lado, mas também ao serviço ativo. Por isso é que eu lhe pergunto, o que é que tem feito com os talentos que Deus lhe confiou? É uma pergunta para reflexão. Eu não sou ninguém para lhe perguntar. Também não estou consigo, olhos nos olhos. Estamos aqui separados por este ecrã, por estas ondas. Mas o que lhe pergunto é o que é que tem feito com o seu tempo, com os seus recursos, com os dons espirituais que recebeu. E eu hoje desejo muito que este convite de Cristo também possa ecoar aos seus ouvidos. Vigiai. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas o Filho do Homem há de vir. Ele há de manifestar-se. Por isso, não podemos enterrar estas oportunidades. Não podemos viver para nós mesmos. Somos chamados a viver para Cristo e em serviço dos outros. E quando Jesus voltar, Ele vai pedir contas, vai perguntar pela nossa ação também. E que maravilha vai ser ouvirmos a voz, a doce voz do Mestre, quando Ele nos disser a nós, a mim, a si aí desse lado, bom está, meu servo bom, fiel. Agora entra na alegria que eu preparei para ti. Acredite nisto, o céu não espera por pessoas perfeitas, mas por pessoas fiéis. Por isso, hoje é o tempo de desenterrar talentos e colocá-los nas mãos do Senhor e Ele vai guardá-los até ao fim. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, por que temer? Quem condenará os que Deus escolheu? Aquele que entregou seu próprio Filho por amor, como não nos dará com Ele todas as coisas? Se Deus já nos deu sua justiça, se apagou a nossa culpa, quem condenará os que Deus perdoou? Seu Filho de entre os mortos para a vida ressurgir, quem nos separará de Cristo e seu amor? Nem a morte, nem a vida presente, o futuro
seu próprio filho por amor, como não nos dará com ele todas as coisas? Se apagou a nossa culpa, quem condenará os que Deus perdoou? Seu filho dentre os mortos, para a vida ressurgiu. Quem nos separará de Cristo e seu amor? Nem a morte, nem a vida, o presente, o futuro, nem poderes ou distâncias, nem alguma criatura, nem a angústia ou a fome, o perigo ou a espada, nada vai nos separar do amor que está em Cristo. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos acusará? Quem nos condenará? Quem nos separará de Cristo? Nem a angústia ou a fome, o perigo ou a espada, nada vai nos separar do amor que está em Cristo. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. É esta a promessa que temos. Nada nos separará do amor de Deus. Estamos mesmo a terminar. Foi um prazer ter estado consigo. Relembro só rapidamente que estamos a oferecer hoje o manual Profecias de Daniel. Se quiser estudá-las com mais detalhe, envie uma mensagem para nós, para o 933 9392 91. O encontro fica marcado. Se Deus quiser, cá estaremos novamente para a próxima semana. Que Deus o abençoe.